Estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós estamos discutindo o direito do consumidor. Hoje, dia 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. E eu quero aproveitar aqui, porque essa é uma parte que a gente vai citar. Eu tenho aqui um código de proteção e defesa do consumidor. Depois a gente vai detalhar aí para vocês. E tem esse aqui também, que é a cartilha do consumidor, feita pelo Balanço Geral, que é de um quadro que é apresentado por Danilo Caixeta, aqui na TV Paranaíba, chamado Direito do Consumidor, ou Fiscal do Consumidor, mais detalhadamente dizendo. E este aqui tem sido um instrumento, doutor, conforme o senhor já citou anteriormente, para levar o conhecimento à população. Então chegam aqui, Caixeta já recebe uma média de 150 casos ali, e ele vai acompanhando. Alguns ele já consegue resolver sem precisar entrar com a reportagem para poder mostrar com uma discussão mais aprofundada. Então ele já consegue resolver sem ir lá. Mas quando se vai, a gente está mostrando um exemplo para a população de como precisa resolver e a quem buscar a solução. Outras pessoas, outros exemplos que poderiam ser tomados, o que o senhor poderia sugerir, por exemplo, para quem está assistindo? A educação para o consumo é um direito básico. Ele veio assegurado não só no discurso de Kennedy, em 1962. Ele veio assegurado depois na primeira norma de direitos humanos para consumo, que é a Resolução 39.248 da ONU. E é importante que lá assegura não só informação, mas educação. A grande questão que se põe hoje é que nós precisamos levar o Código de Defesa do Consumidor não só para o mercado, mas para dentro da sala de aula. Isso é essencial. Por quê? Porque eu tenho que saber o limite dos meus direitos e minhas obrigações. É isso que eu venho afirmando. O Código de Defesa do Consumidor, ele expressa muito diretamente, muito tranquilamente, já que ele tem uma linguagem quase não só jurídica, mas uma linguagem social, essas expressões de direitos e deveres. Então, fica fácil para a comunidade aprender o direito. O direito hoje já não está mais naquele formalismo subsuntivo, kelseniano. Hoje ele esparrama perante a sociedade. Então é essencial que isso chegue em sala de aula. E é essencial que o promotor do consumidor, o agente do PROCON, o juiz de direito ouça a população. Porque nós também somos agentes do aprendizado. Eu preciso aprender com o consumidor, porque ele vai me trazer as agruras dele, ou ele vai me trazer uma experiência que ele tem, que é interessante, para melhorar o sistema de defesa do consumidor. Quando eu tenho autoridades que não escutam a população, que não dão ouvido à população, essa é uma autoridade que pensa que já está, vamos dizer assim, ungida por Deus Pai Todo-Poderoso e que não precisa mais aprender nada, né? E isso é de uma ignorância e de uma injustiça total. Nós precisamos sim ter uma sociedade voltada à devolução de conceitos. Ou seja, nós, como agentes do consumidores, nós damos diversos direitos para eles, aplicando na sociedade, e em contrapartida o consumidor nos procura para apresentar suas reclamações e sugestões. Isso é muito importante. Márcio, você tem um programa de rádio que é, assim, um dos melhores que eu já ouvi e que também ajuda muito a discutir não só ciência, mas também direitos, deveres, questões sociais, né? Discute-se de tudo. Como você trabalha isso lá? É um bom exemplo para se falar de educação, né? Principalmente educação do consumidor. Como é que você tem trabalhado isso lá? Qual a resposta que você tem recebido? Olha, a resposta é a mais gratificante possível. Por isso que dos inúmeros quadros que eu mantenho no programa, talvez o mais longevo seja justamente esse, porque ele nasceu junto com o Código de Defesa do Consumidor. Foi mesmo. O Dr. Fernando, inclusive, várias vezes esteve abrilhantando o nosso programa lá e, consequentemente, isso nos serve de estímulo para continuar trazendo exatamente a cada dia mais informações. Porque, lamentavelmente, o cidadão ele é estimulado ao consumo, mas não é preparado para o consumo, né? Então, essas dicas que nós trazemos no programa, e nós temos uma parceria muito interessante com a Associação Proteste de Consumidores, que tem produzido um trabalho muito interessante na defesa intransigente dos direitos sagrados do consumidor. Então, são tantos os exemplos positivos
que são oferecidos, que isso gera um estímulo muito grande, um interesse cada vez maior por parte dos ouvintes. Então, para nós é um motivo de muita satisfação e às vezes eu sou muito cobrado, porque na realidade a periodicidade desse quadro era uma vez por semana. Eu tive que dobrar, colocar 2 vezes. E às vezes tem gente forçando para colocar uma terceira vez por semana. Mas isso é bom. Só para quem está assistindo, vamos lá, vamos informar, né? Porque a gente deu meia informação aqui e não pode. O programa Trocando em Miúdos é na Rádio Universitária, para quem está acompanhando aí, sempre às 11 da manhã. Das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira. Então, os dias que você discute o direito do consumidor lá, só para quem está acompanhando? Terça e quarta-feira. Pronto, tá aí, tá dado o recado. Fiz o serviço completo, né? Como manda no jornalismo. Doutor, na semana que passou, aconteceu um caso lá no terminal central, terminal de ônibus, que chocou a população. Aquilo foi algo assim que os veículos de comunicação não quiseram mostrar, porque a imagem é muito forte. Então, relataram quando chega num dado momento do acidente, para a imagem para demonstrar que aquilo a gente tem que respeitar, né? Foi um caso muito grave. E sinalizou, conforme o senhor até disse na entrevista, uma irregularidade. O município não está adequadamente fiscalizando e tomando conta da plataforma, dos cuidados que se tem que tomar naquela plataforma. O senhor fez uma recomendação. O senhor já recebeu a resposta dela? Até agora não recebi. Posteriormente eu vi o vídeo da idosa correndo atrás do coletivo, do transporte coletivo, mas isso não modifica nenhuma situação. Porque por mais que possa ter a concorrência da vítima no acidente, o que a gente percebe é que o terminal central não apresenta segurança. E aí que eu volto insistentemente na questão da alocação do direito do consumidor como um direito constitucional. Isso é importante a gente trabalhar. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela repete quais são os direitos humanos. E dentre os direitos humanos nós temos a segurança. O mercado, eu não posso entender o mercado tão somente como do ponto de vista ideológico, ou seja, ampla liberdade. Eu tenho que entender também ele de um ponto de vista de regulação. E não é o mercado que faz a sua própria regulação. Nossa Constituição Federal é muito tranquila. Lá no artigo 170, quando ela vai trazer os princípios da ordem econômica, ela aloca entre os princípios da ordem econômica o quê? A defesa do consumidor. E no artigo 173, quando vai tratar das concessões e das permissões, novamente traduz a ideia de segurança. A Lei 89/87, que é a lei que trata mais especificamente sobre a questão da concessão e da permissão de serviços públicos, traz o seguinte, que o serviço tem que ser adequado. E o que é o serviço adequado? Ele é o serviço extremamente seguro e eficiente. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, quando dispõe, aliás, dos direitos básicos do consumidor, entre os direitos básicos do consumidor, entre os primeiros estão vida, saúde e segurança. Então, portanto, eu acho que é uma leitura sistêmica, não é uma leitura isolada, de que todas as normas exigem segurança nas relações de consumo. Não importa se ela é prestada por um ente de natureza pública ou pela empresa. Então nós temos que entender que como eu pago tarifa, né, como eu tenho um sistema de transporte coletivo em Uberlândia, esse sistema por completo ele tem que ser seguro. Não dá para admitir que lá no terminal central não tem agentes de embarque e desembarque. Porque ali o que se transporta não é coisa, não é saco de cimento, não é material, o que se transporta é pessoas. Houve uma época em que os contratos de transportes, eles trabalhavam com a seguinte ideia, levar a pessoa de um lugar ao outro. Hoje os contratos de transporte, basicamente eles retratam o seguinte, levar a pessoa de um lugar a outro lugar, desde que com vida, saúde e segurança. Então o transporte tem que ser dessa maneira. O fato dela já estar no terminal central já indica que ela está sendo transportada. Então ali há uma falta de segurança extremada. Só para concluir rapidamente, ontem a minha equipe do PROCON foi lá, determinei que fosse para fazer a constatação, né? E novamente verificamos inúmeras situações de insegurança, inclusive com transeuntes na linha dos ônibus, né? E a ausência de medidores de velocidade dos ônibus dentro do terminal central, né? Afora os quiosques que lá tem, que todos estavam desprovidos de alvará sanitário. A irregularidade reinou no local. Com certeza, com certeza. Então, eu penso que Sua Excelência, nós temos um prefeito competente, né? Sua Excelência, o prefeito municipal, tem que tomar
cuidado em cumprir a recomendação. Se ele não cumprir a recomendação, nós talvez seja o caso até de tomarmos uma posição mais incisiva nessa situação, talvez até a interdição do logradouro. Olha aí, então uma informação importante para a gente discutir aqui. Quando o senhor fala, mas só para abordar um pouco mais, medidores, então, ali qual seria a velocidade ideal para os ônibus? Se é que a gente pode tratar aqui por uma questão técnica? Me parece, uma questão técnica, lá foi exigida esta velocidade. Mas quando nós estamos trafegando nas rodovias, se coloca medidores para a gente de velocidade em alguns locais. Por que para nós particulares se exige essa velocidade para as concessionárias do serviço público, dentro do terminal central, não coloca para toda a sociedade fiscalizar qual a velocidade com que aquele ônibus está trafegando ali dentro? Uma boa, sem dúvida, uma boa visão de forma a contribuir com a segurança no local. Eu não posso exigir obrigações para um particular sem exigir ao mesmo tempo o exemplo do serviço público. Ah, certo. Mas, do seu ponto de vista, o doutor já disse aqui, e eu concordo plenamente, mesmo que a senhora tenha corrido atrás do ônibus, ela correu com o intuito de pegar o veículo para chegar mais rápido, uma vez que a gente tem, em horários de pico aqui, uma demanda muito grande e a quantidade de veículos é insuficiente para atender essa demanda. Então, tem gente que resolve viajar na escada, grudado na porta, porque precisa atender a um determinado horário de chegada, enfim, na sua finalidade aí. Do seu ponto de vista, o município teria condições, deveria estar fazendo já há muito tempo, um gradil ali para impedir que essas pessoas se aglomerassem, chegassem empurrando ou tivesse acesso ao veículo que não para outro local? Imagino, por exemplo, uma estação rodoviária, né? Vamos imaginar a estação rodoviária. Se as plataformas elas não forem devidamente protegidas, de forma inadvertida, um passageiro pode tentar transitar na via de acesso ao ônibus. Isso já aconteceu reiteradas vezes em muitas localidades. Eu mesmo tive um amigo, certa vez, atropelado na rodoviária de São Paulo, exatamente por conta disso. Então, por exemplo, a questão da fiscalização, fiscais de plataforma, é de fundamental importância, porque quando a pessoa vai pegar o ônibus, ela está preocupada com o fator tempo. Quer dizer, aquela condução está indo embora, quando vai passar a próxima condução? Então, quer dizer, inadvertidamente, essa pessoa pode exatamente se expor a uma situação de perigo e que muitas vezes pode ter desdobramentos catastróficos. Mas aí a gente já tem, olha só, esse terminal, eu cheguei aqui em 2000. Eu vim para Uberlândia para estudar, fazer jornalismo em 2000. Já existia, né? Então, de 2000 para cá, já se foram 15 anos. Entra governo, sai governo, eu já fui usuário do sistema, voltei para a faculdade agora, então também estou sendo usuário do sistema. Entra ano e sai ano, a situação é a mesma. Ninguém toma uma providência para resolver aquilo. Mas aqui vai um argumento consequencialista. E é por isso também, nós temos que observar do ponto de vista monetário e econômico. Quando nós tivemos a lei que proíbe dirigir embriagado, foi justamente por quê? Porque aquela quantidade de acidentes levava para dentro dos hospitais públicos inúmeras pessoas e que, em função disso, o governo tinha gastos acendrados com a saúde. No caso dessa senhora agora, nós vamos ter um SUS que já é depauperado em Uberlândia. Exatamente. Né, para tentar resolver a situação de vida dela. Agora, a situação de vida dela me parece que é a pior possível, porque ela teve um rebaixamento da qualidade de vida. Do ponto de vista jurídico, não há indenização na face da terra que a indenize, porque ninguém quer permanecer em cadeira de rodas, ninguém quer ter membros amputados. Por mais que você dê uma satisfação monetária para ela, isso nunca vai chegar ao alcance da qualidade de vida que ela deveria ter e que é assegurado pela Constituição Federal. Então, me parece que, de fato, todas as gestões anteriores, e eu leio isso não como gestão, como instituição, como município, deve ter o cuidado redobrado. Hoje, o sistema de responsabilidade civil, se eu posso dizer, ou do direito consumidor, ou para os hipervulneráveis, ou meio ambiente também, não diz respeito a indenizar o dano, mas essencialmente evitar, porque numa sociedade de massa,
Quando você causa um dano, esse dano é daquela qualidade pior possível. E, inclusive, quando eu digo que ninguém tomou providência, eu estou me referindo ao Executivo. Precisou o Ministério Público fazer um questionamento e trazer à tona para se propor uma solução, que inclusive partiu do senhor, né? Do outro lado não chegou ainda. Até agora não tive resposta, mas eu tive uma visita da imprensa, que foi essencial. Então esse diálogo com a imprensa é essencial. Não vejo por que nós devamos, num sistema democrático, calar a imprensa, devemos deixar a imprensa agir. Foi a imprensa que provocou o Ministério Público para falar, olha, tem irregularidade ali, o senhor não utiliza esse sistema, o senhor não está vendo, mas dá uma olhada ali agora nessa situação. E em função disso nós tomamos as providências. Tá certo, doutor, nós vamos fazer um intervalozinho, a gente estourou o tempo desse bloco, agora nós vamos tomar uma água. Já já a gente volta.